Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui, professor Mário Vitor, e nessa aula de hoje de Geografia, eu quero perguntar para vocês, nós falaremos de uma parte da Geografia que é muito interessante. E eu vou começar com uma pergunta. Por que tem regiões do planeta que são muito habitadas, outras regiões que permanecem quase vazias? A gente vai descobrir nessa aula como que nós, os seres humanos, a sociedade, a civilização, transforma os espaços em que ocupamos. A nossa aula de hoje vai ser em busca, a busca por um lugar no mundo. Olha lá, que interessante. Pessoal, por que as pessoas escolhem onde viver? É uma pergunta fácil, meio boba, assim, né? Mas que tem algum fundamento aí. E a gente vai entender esses fundamentos aí, ó. Por exemplo, a água. A água é importantíssimo, né, pessoal? Imaginem os homens da pré-história aí, ou a humanidade quando ficou sedentária aí, nos 10, 12 mil anos para trás aí, o quanto que ela dependia de água para produzir agricultura, por exemplo, pecuária, para criação de animais, ter a fonte de alimentação, né? Então, olha a água como é que é um fator imprescindível, fundamental para o desenvolvimento. E aí a gente vai, com essa água, a gente vai ter essa geração de alimentos, né? Solos férteis, o clima favorável para a produção de comida, para praticar a agricultura. Então, se a gente pensar por que as pessoas escolhem onde viver, é porque tem essas características aqui, né? O clima favorável, temperaturas e chuvas adequadas para que seja, para que a gente possa suportar tranquilamente alguma adversidade, mas não com muita adversidade, né? Então tem que ser de um tanto confortável para nós o clima, a segurança, né? A proteção em relação a ameaças naturais, como terremotos, por exemplo, furacões, né? E a relação do trabalho, da geração de emprego, geração de renda. Tudo isso é importante a gente analisar quando a gente fala em locais para onde a gente viver. E eu quero que vocês considerem, não é considerando o tempo atual, eu quero que vocês considerem isso desde quando a sociedade começou de fato a se desenvolver como conhecemos, a coisa de 10 mil anos atrás. Olha lá, esse carinha aqui, eu trouxe um exemplo aqui para nós. Yakutsk, vivendo no extremo. Essa cidade é lá na Rússia, gente, e é uma das cidades que vão apresentar temperaturas mais negativas, e ela funciona. Olha lá, só que, olha só, será que a gente, vocês, eu, será que a gente chegar nessa cidade para, eu não digo nem morar, passar uma pequena temporada, um mês, vocês conseguiriam passar um mês aqui, dentro desse cenário que vocês estão observando aqui? Olha lá, o inverno, a temperatura pode chegar a menos 60 graus, menos 60 graus. Os rios, eles congelam, o solo permanece rígido, não tem nem como a gente criar agricultura aqui. Olha que maluquice, gente. E aí a população tem o seu jeito de se adaptando, né? Com casas construídas com palafitas, infraestruturas especiais para que os canos e os sistemas de energia suportem essas baixas temperaturas. A gente tem uma rotina adaptada ao frio extremo, né? E o verão é bem curto, e o verão lá com até 40 graus. Olha aí também que diferença, né, pessoal? O ser humano, ele modifica o ambiente para torná-lo habitável, mesmo em condições mais extremas. Dá para habitar. Assim, dá, né, de sobreviver, mas nunca que a gente, ainda mais considerando o Brasil aqui, um país de clima tropical na sua predominância, como é que os brasileiros iam viver aqui por muito tempo, né? Não dá. Então, as pessoas que já nascem aqui, aí sim, as pessoas terão uma condição de adaptação que permita que ela se desenvolva aí da melhor maneira possível. Legal? Nesse momento aqui, gente, falaremos sobre os primeiros movimentos migratórios. E aí, pessoal, esses primeiros movimentos migratórios, como a gente está vendo aqui, uma representação aqui
das sociedades mais antigas, a gente vai considerar que os primeiros seres humanos surgiram na África há 300 mil anos atrás, né? E com o tempo esses grupos foram se deslocando para outros continentes em busca de melhores condições de vida. Esses movimentos foram dando origem ao povoamento do planeta Terra. Então, desde a da sua origem, desse pessoal aqui, esse deslocamento, povoamento, percebam, teve um processo até o devido estabelecimento desses povos na terra, né? Vinculando desenvolvimento, vinculando agricultura, vinculando criação de animais e tendo aí o seu desenvolvimento. Esses primeiros deslocamentos foram motivados por necessidade de sobrevivência, aquilo que a gente falou anteriormente, né? A relação da água, dos alimentos, locais protegidos, etc. As migrações de ontem e de hoje. Vamos perceber as diferenças. No passado, como a gente viu no slide anterior, os grupos, as civilizações, elas buscavam sobrevivência. Já na atualidade, buscam por emprego, por renda, melhores condições de vida, né? Lá no passado também a gente tem a questão do acesso aos recursos, como a água, a fuga de predadores. Imagine só grandes animais que existiam fazendo com que a gente fosse presas, né? As civilizações humanas, desastres naturais, exploração de novos territórios. E na atualidade a gente tem as melhores condições de vida, a gente tem fugas de guerra, de conflitos. Imagine aí a guerra lá da Rússia e da Ucrânia, Estados Unidos e Irã, pequenos conflitos nos países do continente africano. Observem como, né, esses conflitos vai gerar uma vontade, um desejo de pessoas que não estão envolvidas com isso de saírem dessas localidades para não morrer praticamente, né, em busca de melhores condições. A gente tem as crises econômicas, as crises climáticas, os eventos climáticos, né, que prejudicam. Enfim, as migrações, elas continuam sendo os fenômenos mais importantes da história da humanidade. Isso é muito interessante. E aqui, pessoal, a gente tem aqui nos nossos continentes, né? E aí, essa divisão desses continentes tem uma característica natural, histórica, cultural, que vai distinguir cada grande porção do planeta, né? Então, lá nas Américas, onde nós estamos, o continente americano, a gente tem a Patagônia, do Ártico à Patagônia, uma rica diversidade cultural e natural. Na Ásia, maior e mais populoso continente do mundo. Na Oceania, formada pela Austrália e milhares de ilhas do Pacífico, é mais recente, né, a ocupação lá. No continente africano, que é tido como o berço da humanidade, tem uma enorme biodiversidade. Na Europa, que é uma pequena área comparada aos outros continentes, mas é uma grande influência cultural, histórica, econômica. E a Antártica, que é um continente gelado, é um continente que tem muita base de pesquisa científica, né? Não tem população permanente, o que tem lá são grupos de cientistas que se revezam para explorar, estudar, principalmente eventos climáticos, né? Ligados ao aquecimento global e etc. Muito interessante. Pessoal, para a gente entender, vocês já viram, já estudaram isso na geografia do sétimo ano, né? A densidade demográfica. O que que é isso? É uma percepção, é um índice que se tem para a gente entender a ocupação da população em um determinado território. E ela é feita a partir de um cálculo. Não que a gente tenha que fazer esse cálculo, mas é importante só vocês entenderem como esse cálculo funciona. E lá no sétimo ano, tenho certeza que vocês lembram disso, que a densidade demográfica ela vai ser gerada a partir do número de habitantes de um determinado local e a sua área em quilômetro quadrado. E essa divisão, o resultado que der, independente do resultado que dê, vai ser a densidade demográfica. Então, ela vai ajudar a gente a entender o grau de ocupação humana em uma determinada região, porque a densidade demográfica é essa medida que indica a relação entre o número de habitantes e a sua relação do território. Legal? Aqui eu trouxe um exemplo aqui
O exemplo, uma cidade de 500 mil habitantes em uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados. Se eu dividir isso tudo, eu vou ter 500 habitantes por quilômetro quadrado. Então, aqui é uma média, um exemplo de como que funciona esse cálculo aqui da densidade demográfica. Aqui nesse mapa, eu vou ter, através da coloração, uma indicação da ocupação, né, em virtude aos territórios. Então, quanto mais quente, as cores mais quentes aqui, laranjado, já indo para o vermelho, são áreas que são muito ocupadas, né, povoadas. E temperaturas mais frias são áreas com menores ocupações. Legal? Vamos seguir aqui em frente. Aqui uma perguntinha para nós. Por que algumas áreas são mais povoadas do que outras? Por quê, né, gente? Então, a distribuição do planeta, vocês já sabem que ela não é igual, ela não ocorre de forma igualitária. Então, vários fatores, como econômicos e naturais, vão aí criar essa divisão, esse padrão aí. Então, mais uma vez, a disponibilidade de água, como rios, lagos, chuvas, são essenciais para o consumo humano e irrigações a plantações. Isso aqui é fundamental, né, gente? Imagine só, Brasília, quando veio ser criada, desenvolvida, o presidente, na época que vocês já sabem, Juscelino Kubitschek, ele percebeu que essa região sofria bastante com altas temperaturas em alguma época do ano e forte queda de umidade. É o que a gente tem ali entre os meses do final de agosto até outubro, a gente convive com isso, né? Então, como é que ele ia criar uma cidade se não tivesse um mínimo de uma estrutura para poder minimizar essa situação? O que ele pensou? Ele pensou em fazer um lago artificial, que é o Lago Paranoá, aqui em Brasília, né? Então, um exemplo de como que é importantíssimo ter essas estratégias para a gente poder pensar em povoar um determinado local. Solos férteis, que são as terras produtivas, que vai permitir a agricultura, que vai gerar ali uma segurança alimentar para aquela população que está naquela localidade. A gente vai ter um ideal, né? Um clima favorável, com chuvas distribuídas, com temperaturas mais amenas, para que a população fique minimamente confortável naquele local. E aí vem um relevo adequado, né? Por exemplo, Brasília, a gente está na parte do Planalto, que é a parte central, Planalto Central, porque não teria como a gente criar uma cidade se o relevo, né, a superfície, não ajudasse na distribuição dessa população. E aí a gente vai ter outras consequências, como o comércio e a circulação de pessoas, a circulação da economia. Então, juntando todos esses fatores, a gente entende por que determinadas áreas são mais povoadas do que outras. E aí a gente pode falar isso sobre o Brasil, sobre Brasília e sobre o mundo inteiro, que é o foco aqui, o mundo todo, a gente identificar essas áreas, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui o continente africano, e aí a gente tem os rios, a gente tem os desertos, né? E aí, olha só essa ilustração, olha que imagem legal, né? Aonde a população se concentra? Olha só. As maiores concentrações populacionais do continente africano estão próximas aos rios, principalmente o rio Nilo, que é um exemplo, um grande exemplo desse continente, né, que permitiu o surgimento das maiores civilizações que já existiu, foi o Egito antigo. E aqui a gente tem a presença de solos férteis, a água disponível para o consumo, a agricultura, né? A gente tem vias de transporte, de comércio, então tudo isso por conta dessa realidade aqui vinculado à água. E esse cara aqui, o deserto do Saara, quase vazio. Bom, gente, fica fácil de entender, né? Que as características do deserto do Saara são características que vão impedir o desenvolvimento de uma sociedade, né? Pela escassez de água, poucas chuvas, temperaturas muito altas, e isso vai diminuir muito a capacidade de desenvolvimento aqui dessa região. A Ásia, o continente asiático, aqui a gente já vai ter o país mais populoso, né? E aqui se concentra muito ali na China, na Índia, né? No Sudeste Asiático, porque a gente também tem a papel dos rios atuando aqui, ó, os grandes rios aqui, o Ganges e o Hindu, que são rios que fertilizam as planícies do subcontinente indiano, sustentando centenas de milhões de pessoas. A prática da agricultura por conta desses rios aqui é fundamental.
O Mekong, vital para o Sudeste Asiático, como o Vietnã, Camboja, Tailândia, pelos mesmos motivos aqui. E o Hanghu, o Rio Amarelo da China, que é um dos berços da civilização chinesa, né, mais antiga, que também vai exercer grande influência. Então, olha aqui essa ilustração aqui, que bacana, a gente consegue perceber isso claramente, né? Já na Europa e Oceania, a gente tem aqui características relacionadas ao clima, o clima temperado, o clima bem ameno, com chuvas regulares, as estações do ano são muito bem definidas, e a gente vai ter aqui, como resultado disso, uma agricultura produtiva, um comércio intenso, um desenvolvimento urbano e acelerado. A gente vai ter um crescimento populacional também muito forte nessa região, historicamente falando, né? Na Oceania, a gente tem a formação da Austrália como um grande símbolo, a Nova Zelândia também, e outras tantas pequenas ilhas, e a população vai se concentrar muito ali no litoral da Austrália, onde o clima é mais ameno, é a região com maior umidade, porque no interior da Austrália é muito seco, com menor umidade, isso vai dificultar o povoamento. E aí a gente tem então áreas áridas e semiáridas que não é legal para o povoamento. Dessa forma, a gente vê a distribuição, o desenvolvimento da população australiana muito forte no litoral. E a América, hein, gente? Onde nós estamos aqui? A América ela também vai apresentar uma distribuição bem desigual, né? Onde as maiores concentrações de população estão em áreas de desenvolvimento econômico, né, e próximos ao litoral. Aqui, se a gente pegar esse exemplo aqui, a distribuição populacional das Américas, a gente vai ter no litoral atlântico, e aí a gente pode perceber, no nosso caso, Brasil, o Nordeste, o Sudeste, o Sul brasileiro, né, que são banhados pelo Oceano Atlântico, também nos Estados Unidos, no Pacífico, que também é banhado pelos Estados Unidos, e temos outros países aqui da América do Sul, como Peru, Chile, Argentina, e, enfim, outros países que são beneficiados, como o Canadá, que está aqui ó, também. E aqui as áreas com menos povoamento, que vai aparecer como áreas mais frias, como o Alasca, parte do Canadá, lá no norte do México também, que castiga bastante. A gente vai ter as grandes cadeias montanhosas nos Andes ali, entre o Chile e o Peru, um pouquinho da Bolívia, e no Brasil aqui dentro da floresta amazônica, né? Que também não tem como ter ocupação. Gente, no Brasil, a floresta amazônica, ela vai ocupar coisa de 45% do nosso território, então fica inviável essa ocupação aqui. Aqui, pessoal, a gente tem América anglo-saxônica e América latina. Só uma pequena divisão entre o continente americano por uma percepção cultural, histórica. A anglo-saxônica são países que falam inglês, né? O Canadá e os Estados Unidos. E tem uma colonização que foi de forma predominante de povoamento, e a gente tem esse maior desenvolvimento econômico, chamamos essa regionalização de América anglo-saxônica, porque o inglês ele vai derivar do saxão, né? Que é a língua matriz. Assim como para nós, o português ele vai derivar do latim. E aí, para nós aqui, América Latina, são os países latinos que tiveram essa origem relacionada à colonização dos países latinos, como Portugal e Espanha. A gente vai ter grande diversidade cultural, os nossos idiomas aqui é o português e o espanhol, e a gente tem essas diferenças bem notórias entre a América Latina e a América anglo-saxônica. Legal? E aqui tem esse carinha aqui, ó, a Antártica, o continente do gelo. Então é o continente mais frio, que tem mais vento e mais seco do planeta, né? Como eu falei, ele não tem uma população permanente. A gente tem um grupo de base de cientistas que usam a Antártica para entender fenômenos naturais, como a relação do clima, aquecimento global e etc. O Brasil tem uma estação lá chamada Comandante Ferraz, que realiza estudos sobre o clima, oceano, fauna,
e cooperação científica internacional. Gente, muito legal essa base aqui. Pessoal, eu trouxe para vocês aqui, o capítulo traz para nós a parte da relação do Estado, território, a divisão que se tem entre país, Estado e nação. Será que é a mesma coisa? País, Estado e nação? Pessoal, olha que fácil, para vocês nunca se confundirem. Quando a gente fala de país, a gente está falando de aspectos mais internos de um país. Ah, porque lá naquele país tem belas praias, boa cachoeira, o povo é muito bacana, o povo é receptivo, a população é bem legal, tem grandes festas. Aquele país é muito interessante. Eu estou trazendo aspectos internos. Quando eu falo de Estado, eu estou falando de algo mais formal, algo aonde tem o conjunto ali de instituições do território, do poder que estabelecem formalmente aquele país. Por exemplo, quando a gente tem um encontro de presidentes de países diversos em um determinado local, uma grande reunião, podem perceber que os noticiários, os repórteres, eles sempre vão colocar como a reunião dos chefes de Estado. Estado com a letra E maiúscula, que vai significar justamente esse conjunto de instituições. O Estado brasileiro é a parte formal, porque o Brasil ele tem nossa soberania, né? A gente tem o poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, a gente tem a democracia, a gente tem o Estado brasileiro com a letra E maiúsculo, que é de forma formal a gente se referenciar ao país. Usamos país quando a gente vai falar aspectos internos. E a nação? A nação brasileira, o que é isso? A nação é um grupo de pessoas, a população, que tem uma identificação por uma cultura, por uma história, por uma ligação de tradição, de idioma. Enfim, nós temos vários aspectos nesse sentido, né? Por exemplo, o Brasil, você que está vendo esse vídeo aí, você pode não gostar de futebol. É um direito seu. Não gosto de futebol. Mas o futebol, ele é um aspecto geral da cultura brasileira. Não pode definir para você, mas para o povo brasileiro é. É que nem um prato típico. Você fala assim, feijoada. Você que está vendo esse vídeo, você pode não gostar de feijoada. Beleza, tudo certo. Você não é obrigado a gostar de feijoada. Mas a feijoada é um prato típico dos brasileiros, ainda que você não goste. Então perceba o que é uma nação. Então é um grupo de pessoas que compartilham da mesma cultura, tradição, língua, enfim. Legal? Ficou claro aí essa diferença entre país, estado e nação? Vamos seguir aqui. Na nossa conclusão, o ser humano e o espaço geográfico. Pessoal, tudo aquilo que a gente vinha falando, a ocupação humana, a ocupação do planeta, né? A ocupação humana no planeta é resultado da interação de todos esses elementos aqui, de modo a garantir a sobrevivência. E é claro que com o passar do tempo, décadas, séculos, milhares de anos, a gente foi se adequando, se aprimorando, se desenvolvendo cada vez mais. E aqui eu trouxe duas questões para vocês aqui. Espero que vocês respondam da melhor. Ah, já trouxe o gabarito aqui. Eita, coloquei o muito fácil aqui então, hein? Mas vamos lá. Yakutsk, na Rússia, é considerada uma das cidades mais frias do mundo, com temperaturas que chegam a menos 60 graus no inverno. Mesmo assim, possui uma população que vive e trabalha na cidade há séculos. Com base nisso, qual o conceito geográfico essa situação ilustra melhor? Pessoal, então aqui vocês já estão vendo que o gabarito aqui, letra B, né? A capacidade humana de adaptar e modificar o espaço para torná-lo habitável. Mas isso está bem evidente, bem tranquilo. Na questão número 2, o rio Nilo, no nordeste da África, atravessa uma das regiões mais áridas do planeta, o deserto do Saara. Mesmo assim, às suas margens surgiram grandes civilizações e hoje existem cidades densamente povoadas. Que fator geográfico explica essa concentração populacional em meio ao deserto? Então, eu já tenho um gabarito aqui, que é a letra C, mas está bem tranquilo aqui também de entender, né, gente? A disponibilidade de água, solos férteis e vias de transporte proporcionadas pelo rio. Então, a gente fecha
esse capítulo aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Abraço.